Boa noite, mulheres lindas, maravilhosas, não só as mulheres, aos homens também, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamento, né? Relacionamento, seja ele familiar, conjugal, profissional, todo tipo de relacionamento, ele tem aí as suas dificuldades, né? A gente encontra bons relacionamentos e relacionamentos difíceis e o pior de todos, relacionamentos abusivos, né? Quando eu percebo que é um relacionamento abusivo, porque uma coisa é eu ter uma certa dificuldade, de repente eu ter uma ideia diferente de uma outra pessoa e num momento ali de troca de ideias a gente tem algumas divergências, né? Divergências, às vezes a gente até discute um pouquinho, mas isso passa, né? Seja em qualquer tipo de relacionamento que eu citei. Mas e o relacionamento abusivo, né? Eu vou falar em especial dentro de um relacionamento conjugal, até mesmo num namoro. Às vezes, os sinais, eles começam a ser emitidos lá no início, né? Quando você começa a namorar. Só que aí a gente acredita que vai mudar o outro e a gente fecha os olhos, né? Para certos tipos de atitude. Como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, às vezes, começa assim, você vai sair, né? E aí a pessoa sai lá, se arruma, coloca uma roupa, de repente aparece lá, aí a pessoa, né? Tanto o homem quanto a mulher, tá, pessoal? Não tem sexo. A pessoa, quando ele é um abusador, no sentido emocional, não importa o sexo. Tem mulher que faz esse tipo de abuso num tipo de relacionamento e tem homem que faz também. Enfim, não gostei dessa roupa, não tá legal. De repente você coloca um vestido que você fica bonita, sensual e a pessoa fala assim: mas você fica melhor de calça, né? Não, acho que vestido não fica legal. Será que não fica legal mesmo? Ou será porque de repente o vestido vai mostrar um pouquinho mais o delineado, né? As curvas do teu corpo? Você já parou para pensar nisso? Então é muito preocupante, porque às vezes a pessoa já começa a ir no namoro demonstrando algumas atitudes, mas a gente, por achar que ama, que vai morrer se não tiver aquela pessoa, principalmente quando a gente é jovem, né? A gente acaba ignorando os sinais. Então, muitas vezes a pessoa fala, né, num ato ali de discussão, ele vai falar que você é feia, que você não vai conseguir arrumar ninguém, quem vai querer você, se você de repente é uma pessoa que já tem filhos, assim como eu, vai dizer assim, quem vai querer você com filhos ainda? Ninguém vai querer você, você vai ficar sozinha, abandonada. Então, é preciso manter os olhos abertos, tá? A mente firme e os pés no chão, para você não entrar numa cilada dessa. E o pior é que os sinais são emitidos. Só que nós, eu não diria nem na nossa inocência, eu diria no nosso desespero, né? No nosso medo de não encontrar ninguém, às vezes a gente se sentir solitário, né? A gente acaba permitindo certos tipos de comportamento, de atitudes que vão só piorando ao longo do tempo. Não seja hipócrita acreditando que você vai mudar o comportamento da outra pessoa. Ninguém muda ninguém. Infelizmente não, tá? Então é doído o que eu tô dizendo. Talvez assim, você que tá me ouvindo vai sentir um tom até assim, ai nossa, mas né, tá falando com um pouco de agressividade, de firmeza, né? Mas talvez isso faça parte até da sua resistência
para não enxergar que não é um relacionamento saudável, porque dói. Dói você descobrir que aquela pessoa, né, o seu parceiro, o seu amigo, né, o seu colega de trabalho, em todos os tipos de relacionamento tem, né, esses tipos de pessoas. Dói você descobrir que aquela pessoa não é o encanto que você imaginava. Até você acordar, até você perceber, até você conseguir novamente impor limites, é muito difícil, é dolorido, você se quebra, porque você até então você acreditava na bondade, né? A gente acaba fechando os olhos para as atitudes, né, ruins, para preservar por conta de uma dependência emocional, por às vezes a gente acreditar que não vai conseguir viver sem aquela pessoa, sem aquele relacionamento familiar, sem aquele relacionamento do trabalho, principalmente com os superiores, com chefes, né? Às vezes de ter atitudes abusivas, né? Aí no trabalho a gente sabe que acontece perseguição, assédio moral. O assédio moral nem sempre ele é na questão sexual, tá? O assédio moral às vezes pode ser na questão de abuso de autoridade, de tons de ameaças, né? Relacionamento familiar também, às vezes a pessoa querer ali impor, é um pai, uma mãe, um irmão, uma cunhada, um tio, né? Qualquer pessoa que seja do seu ciclo ali familiar, de repente, por exemplo, você trabalha, aí você já nem mora mais com teu irmão, com a tua mãe, e aí de repente a pessoa fica ali querendo administrar para você, fazer a sua finança. Ah, mas eu não gasto tudo isso. Como é que você não sobra tanto quanto eu, não sei. Tudo isso é relacionamento abusivo, né? Às vezes é pro bem, mas às vezes acaba se tornando um abuso. A pessoa querer determinar o que você pode ou não pode fazer com o seu dinheiro, o que você pode ou não pode fazer com o teu filho, desde que, claro, sejam atitudes saudáveis, né, pessoal? Tem que ter bastante discernimento quanto a isso. E acho que o que mais acontece, o que mais a gente vê, pelo menos, é a questão do casal, né? Tanto no namoro quanto no casamento. É muito triste isso, né? E mais triste ainda é perceber que as pessoas muitas vezes preferem fechar os olhos para certos tipos de atitude por medo, né? Por falta de coragem, de apoio, né? A gente sabe que é muito difícil a gente sair, assim como sair de um vício, né? De um álcool, de um cigarro, de drogas, o relacionamento abusivo, ele se torna um vício também. E é muito difícil, precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de toda uma rede de apoio, mas o principal é você abrir os seus olhos, perceber que você está nesse tipo de relacionamento abusivo e aceitar ajuda e buscar ajuda. Ah, porque se você não quiser sair desse tipo de situação, não tem como alguém ajudar. Então, o primeiro passo é você admitir que você vive num relacionamento, né, abusivo, para só então alguém poder se aproximar de você e oferecer ajuda, porque às vezes se você não tá com esse olhar, com essa decisão tomada, de repente a pessoa que vai te abordar para fazer, não digo crítica, para fazer esse alerta, né? Olha, você está vivendo num relacionamento abusivo. Essa pessoa muitas vezes ela é vista como fofoqueira, enxerida, né? Ah, a pessoa não sabe, a pessoa tá falando demais, é inveja.
Então, presta muita atenção, tá? Presta atenção em todos os sinais, principalmente aí você jovem, né, que hoje em dia, né, os adolescentes já estão aí muitas vezes começando a namorar. O quanto antes você perceber que esse relacionamento não é saudável, é melhor, porque assim você vai evitar problemas futuros, tá? Ninguém morre de amor, ninguém. A gente sofre, a gente chora, sim, mas a gente supera, tá? Então, preste atenção, observe, e se você perceber qualquer sintoma, né, qualquer atitude que você perceba que está passando dos limites, se posicione, busque ajuda para que essa situação a não chegue a vias de fato que muitas vezes acaba em homicídio, em agressão, né, em ameaças. Então, quanto antes você abrir seus olhos e admitir que você vive um tipo de situação desse, um relacionamento abusivo, vai ser melhor para você e vai te fazer bem você sair disso, tá? Então, acredite em você. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas admita, procure ajuda, porque você pode e você vai superar, tá bom? Até a próxima.